Nós vamos tomar o poder, o que não significa vencer as eleições. Dirceu disse isso enquanto estava sendo preso. E quando alguém me pergunta se o Brasil corre o risco de se tornar uma ditadura, eu respondo: o Brasil já é uma ditadura, só que sem tanques e soldados nas ruas. E todo mundo achava que o ditador seria o Bolsonaro, né? Porque a mídia fez as pessoas acreditarem nisso. Só que o que a gente está vendo é que o problema no Brasil vem de um outro setor, né? Dos semideuses, magnânimos, intocáveis, que não podem sequer ser questionados e criticados em público. Mas se você ainda duvida que nós vivemos aí em uma ditadura, vamos fazer o seguinte, um desafio para você. Vai no dicionário, né? No dicionário não, ninguém mais usa dicionário hoje em dia, né? Vai no Google e digita a palavra democracia, tá? Vê lá o significado. Você vai perceber que tem aí alguma coisa a ver com liberdades individuais, poder sendo exercido pelo povo, coisas desse contexto. E aí você mesmo compara e vê se o Brasil está tendo isso atualmente. É simples. Quer dizer, você votou no presidente para ele governar o país, né? E ele simplesmente não está fazendo isso, porque não pode. Porque um dos três poderes não deixa. E aí você começa a perceber que aquela fala do Dirceu realmente era verdade, né? Você começa a perceber que faz sentido. O judiciário impediu o presidente Bolsonaro de governar o país durante a pandemia, né? São os prefeitos e governadores que tomam todas as decisões, todas as medidas de ações de enfrentamento ao Covid e à pandemia. O judiciário proibiu o presidente Bolsonaro de exercer a sua prerrogativa constitucional de indicar o diretor-geral da Polícia Federal, impedindo que ele indicasse o Ramagem para a diretoria da PF. O judiciário toda hora dá um prazo para o presidente explicar alguma coisa, né? O que é, de certa forma, uma humilhação, porque ele é o presidente da República e toda hora tem que ficar se explicando, né, sobre as suas atribuições. E agora o judiciário anulou os atos processuais do Lula na Lava Jato. Quer dizer, você tem ali milhares de páginas de provas nos processos, né? Provas inquestionáveis aí, né? Tanto é que ele foi condenado em terceira instância por juízes e desembargadores, né? E tudo isso sumiu, né? Do nada. E aí eu te pergunto, quem é que governa o Brasil afinal? Não é o Bolsonaro. Bom, pessoal, eu não ia falar desse assunto, tá? Ontem eu estava até trabalhando, não pude gravar um vídeo sobre isso, né, a respeito, mas eu postei aí algumas coisas no meu Instagram, então me siga lá se você ainda não me segue, tá? @silvadeicon ou digita lá Deicon Silva. Eu sempre posto muita coisa interessante, principalmente sobre assuntos que eu acabo não abordando aqui. Primeiro porque eu não tenho tempo para gravar todo dia e segundo porque eu não posso, né? Vocês sabem muito bem que aqui no YouTube a gente não pode falar certas coisas, né? Mas eu só queria comentar aqui um ponto importante, que é o seguinte. Muita gente aí está preocupada com essa situação do Lula, né? Eu, particularmente, não me preocuparia tanto. Porque o ministro Edson Fachin, né, o que ele fez foi reeleger Bolsonaro, em outras palavras. Porque o povo brasileiro não é burro, tá? Não esqueceu aí do maior ladrão da história do Brasil e tudo que ele fez. O Lula não tem a menor chance contra o Bolsonaro. Mesmo tendo aí alguns idiotas petistas ainda que insistem em acreditar nesse cara, tá? E só para quem ainda não entendeu, o que o ministro Edson Fachin fez monocraticamente, vale ressaltar, e que agora está sendo revisto aí pelo plenário do STF, né? Foi declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do Lula, né? E suspeição, para quem não sabe, né, é quando o juiz se declara suspeito ou incompetente para julgar aquela ação. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né? Mas uma coisa é certa, pessoal. A decisão do ministro Edson Fachin anula as sentenças, mas não revoga a realidade. O PT roubou bilhões do Brasil. E mais de 4 bilhões já foram recuperados em delações premiadas pela Lava Jato. E esse dinheiro não brotou do chão, tá? É dinheiro de corrupção. Tá bom? Um rato não deixa de ser um rato só porque escapou da ratoeira. Então, se você ainda continua acreditando nessa quadrilha, mesmo depois de tantas provas irrefutáveis, né, você não é mais vítima, você é cúmplice. Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer. Fiquem com Deus e até a próxima.